E aí, aluno, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de Ruby, tá? E hoje a gente vai para a última aula de Ruby falando sobre orientação a objetos, né? A última aula de orientação a objetos, né, gente? Desculpa. A última aula de orientação a objetos de Ruby, falando sobre interface, abstração e classe singleton, ok? Então, esses são os últimos assuntos que a gente vai ter em cima de orientação a objetos. Depois a gente vai entrar com um assunto que é o segredo do Ruby, que é o quê? É o que o Ruby tem de melhor, tá? Que é a metaprogramação. A gente vai entrar numa série de vídeos aí de metaprogramação para vocês entenderem como que é feito a base do Ruby e do Ruby como que ele gera outros frameworks igual ao Rails utilizando metaprogramação, tá legal? Perfeito, gente. Então, o plano de hoje é falar sobre interface, abstração, classe singleton e uma classe comum utilizando tudo isso, tá legal? Então, bora começar a aula. Tá legal, minha gente? Seguinte, interface, ok? O que seria uma interface? Lá na aula de iniciantes, pessoal, eu explico para vocês basicamente o que é uma interface lá e dou todo o detalhe. Hoje eu não vou entrar tão a fundo, tá? Mas eu vou basicamente falar o que ela serve, tá? Uma interface basicamente ela é uma classe, ok? E essa classe interface, ela não tem implementação, tá? Não tem implementação. Ok? E o que seria implementação, gente? Criar ali todos os métodos com todas as ações funcionando e etc. A interface, gente, ela é uma ideia. Então, assim, eu como arquiteto de software tenho uma ideia de algo que eu preciso. E aí, o que eu faço? Eu desenho essa interface. Eu desenho um objeto de algo que eu preciso, que vocês precisam implementar, tá? Então, eu vou lá, defino uma classe interface e falo, gente, que esse atributo, mais esse atributo, mais esse método, ele não está implementado, ok? E aí, gente, quando você for utilizar a minha interface com uma classe comum herdando isso daqui, o que vai acontecer? Se a sua classe comum herda a interface, ok? O que vai acontecer? Você vai receber todos os métodos da interface que eu criei, ok? Só que, gente, se você receber esses métodos da interface que eu criei e vocês tentarem utilizar, o que vai acontecer? Vai aparecer lá um erro, tá legal? Por que vai aparecer um erro lá, gente? Porque todos esses dados que eu criei aqui, eles não estão implementados. E eu vou forçar que você implemente para utilizar os meus métodos, tá? Imagina o seguinte, eu estou criando lá uma classe chamada televisão, tá? Só que eu quero uma interface de televisão, porque eu não sei as ações que ele vai fazer. E eu sei que nessa interface de televisão, ela vai ter que ter obrigatoriamente um botão, ela vai ter que ter uma luz de liga e desliga, ela vai ter que ter um controle remoto, ela vai ter que ter uma tela, um visor, ok? Só que todos esses dados aqui que eu criei, eu não criei nenhuma implementação, tipo, quais ações delas? Eu não criei nada. Eu deixei todas essas ações sem nenhum dado. Eu simplesmente falei, se alguém herdar a minha interface de televisão e tentar utilizar televisão.ligar, vai dar erro, porque simplesmente eu não implementei. Eu só fiz a ideia para que outros programadores implementem isso na classe que vai herdar, tá legal? Então, gente, o que acontece? Interface é para isso, ok? E outra coisa, gente, interface, ela não tem instância, ok? Então, quando você tentar utilizar uma interface e tentar criar uma instância, você não vai conseguir criar, porque uma interface é uma ideia, não é uma classe para ser executada. É algo que você precisa herdar, tá legal? Perfeito. Agora, a abstração. A abstração é uma classe um pouco mais completa do que a interface, tá? Porém, a abstração também, ela não tem novas instâncias, ok? Então você não cria uma instância de uma abstração. Porém, a abstração é algo um pouquinho a mais da interface, porque eu tenho uma ideia e implemento algumas coisas, tá? Então, por exemplo, a mesma classe que eu estava falando para vocês da TV, então eu criei uma TV, tá legal? E aí eu implementei somente o método ligar. Então, o ligar eu deixei implementado. Porém, o desligar, eu fiz lá um método que você precisa implementar, tá legal? Então, isso é uma classe abstrata, ok? É uma classe que tem uma abstração. Porque ela não tem instância, porém, ela tem alguns atributos e alguns métodos que você vai usar quando você herdar, ok? Porém, alguns estão implementados e outros não. Outros eu obrigo você a implementar quando você fizer a herança, tá legal? Então é para isso que serve uma classe abstrata, é para isso que serve a abstração e a gente vai ver isso também na aula de hoje, tá? Outra classe que eu quero falar para vocês
é uma classe chamada singleton, ok? Por que singleton? Singleton vem de single. O que é o single em inglês? Single em inglês é único, tá? Então uma classe singleton é uma classe que ela tem instância única, ok? Ela não tem também o novo, tá? Então todas elas têm essa referência, porque nenhum delas você cria uma nova instância, ok? Porém, o singleton, ele tem uma instância única, tá? Então normalmente, o que acontece com o singleton? Você não consegue fazer classe singleton.new, mas você consegue fazer classe singleton.instância. E aí quando você utiliza o classe singleton.instância, essa instância é única para toda a sua aplicação. E aí você tem então uma instância única aqui que você pode utilizar. Uma classe comum, gente, você cria várias instâncias, né? Criando várias variáveis lá na memória e você pode preencher essas variáveis de acordo com dados diferentes, né? Então, uma televisão azul, uma televisão vermelha, uma televisão verde, uma televisão amarela, tá? Porém, gente, a classe singleton não. A classe singleton, quando você cria uma única instância. E nessa única instância, para a sua aplicação inteira, se você setar o atributo aqui de amarelo, essa vai ficar amarela. Se você setar verde, ela vai ficar verde, ok? Não vai ser instâncias separadas para cada um. Por isso, dá-se o nome de singleton, tá legal? Perfeito, gente. Então, esse é o plano que a gente tem para hoje. É isso que a gente vai implementar agora e vocês vão ver como que faz isso, então, lá no Ruby, tá legal? Depois disso, gente, nas próximas aulas a gente vai entrar no metaprogramação, que é bem legal. Aí vocês vão ver como é que o Ruby funciona, tá legal? Perfeito, gente. Então, vamos lá pro computador pra gente implementar tudo isso daí. Vejo vocês lá no computador. É isso aí, pessoal. Já no computador, então vamos para mais uma aula de Ruby, né? Lembrando que se vocês quiserem aula particular, R$50, uma hora aula com vocês, eu vou ficar dedicado para descobrir o seu problema e ajudar a resolver o seu problema para que você possa ir para o próximo passo, tá legal? Pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre, então, classe singleton, abstração e interface, tá? A base para a classe singleton, abstração e interface, eu recomendo fortemente que vocês também vejam nas aulas de C# e também nas aulas de iniciantes. Tá? Nas aulas de iniciantes, gente, vocês têm aqui essa aula 11, ok? E aí a continuação dessa aula 11 aqui de orientação a objetos, gente, falando sobre abstração e classe singleton, né? Que é a série de aulas que eu dei aqui falando para vocês sobre orientação a objetos. Essas duas aulas aqui, gente, ó, que é a aula de orientação a objetos, interface e singleton, eu falo bem a base, eu explico todo o detalhe bonitinho para que vocês possam entender. Aqui, gente, no C#, eu também faço a mesma coisa, tá? Só que aqui no C#, eu tenho as numerações um pouquinho diferentes, né? Que eu tenho a aula 19, na realidade a aula 20, que é a classe singleton, e a aula 16 e aula 17, onde eu falo de interface e falo de abstração, tá legal? Essas aulas aqui, gente, é importante vocês verem, porque isso é de diferentes linguagens, tá? Então você vai ver como que é feito numa linguagem, como que vai ser feito no outro, como que é feita na parte genérica e agora como que é feita no Ruby. Se vocês olham tudo isso, vocês vão ver como que é a implementação em diferentes linguagens, tá? E aí isso vai fazer com que vocês entendam total o conceito desses recursos, né, que a gente tem na orientação a objetos. Então eu recomendo que vocês façam isso. Ah, professora, eu não consegui entender, isso está muito confuso. Marca a aula particular que eu vou te ajudar, eu vou te explicar com calma, devagar, vou ver onde que você não está entendendo e tento te ajudar para que você possa entender e ir para o próximo passo, tá legal? Só depende de vocês, gente. Vocês têm que querer, tá legal? Perfeito, gente. Então, indo lá para o nosso Ruby, né, então mais uma aula de Ruby aqui hoje, a gente vai fazer o que então? Eu já criei aqui, gente, o que? Duas pastas lá naquela nossa pasta de orientação a objetos dentro do Ruby Torne-se um Programador, tá? Uma pasta é a singleton e a outra pasta é a interface e abstração, tá? Primeiro eu vou falar para vocês sobre interface e abstração, tá legal? Vou dar um sublime aqui e vou mostrar para vocês o que eu já implementei, tá? Aqui, gente, eu tenho a nossa aula, que é onde a gente tem então as nossas classes, né, que está herdando, né, que eu estou fazendo o require dos nossos arquivos, e aqui eu tenho uma interface, tá? Beleza, como que eu defino uma interface no Ruby? Primeira coisa que eu faço, crio uma classe, dou o nome dela de interface ou o nome que eu quiser, então, por exemplo, interface TV, interface carro, interface alguma coisa. Mas é importante, gente, ou você colocar antes ou depois. Normalmente eu coloco depois, tá? Então, por exemplo, poderia colocar assim, ó, TV, interface, ou carro, interface, ou, sei lá, pessoa, interface. Tá? Eu deixo interface sempre depois, porque eu deixo o principal, né, que é aquilo que eu estou falando, e o interface depois. Nesse caso aqui eu estou criando um genérico aqui, interface, só para vocês entenderem. Então o que eu fiz? Criei uma classe interface,
No initializer dela, no construtor da minha classe, eu falo o seguinte, que eu não deixo ninguém criar um construtor. Então eu disparo um erro, eu dou um rise, ok? Então quando eu faço um rise, eu disparo um erro. Lá no JavaScript a gente coloca throw, lá no C#, throw, lá no Java, throw. Aqui a gente está colocando um rise, ok? Então rise, o nome, o erro que vai acontecer se alguém tentar criar uma nova instância dessa nossa classe interface. Então ele vai dar esse erro aqui, ó. A instância não pode ser iniciada, somente herdada e implementada em interface, tá? Beleza. Se eu tentar utilizar o método 1 ou o método 2, eu também vou dar 2 rising, ok? Falando que esse método não pode ser utilizado porque ele precisa ser implementado, tá? Então eu estou criando aqui, eu estou definindo um método, tá? Eu como arquiteto estou definindo uma interface para que quando os meus programadores forem utilizar, eles implementem aquilo que eu preciso que eles implementem, entendeu? Então eu vou falar assim, ó, eu preciso fazer desse jeito aqui, eu já crio a ideia na minha cabeça e falo, pessoal, vocês só implementam isso que vocês precisam, isso que eu preciso, ok? Então eu dou a interface para vocês, vocês fazem a implementação e beleza, continua seguindo o jogo, tá legal? Como que vocês vão fazer a implementação? Através do polimorfismo, através do override de métodos, tá? Aí você vai sobrescrever esse método e esse, fazendo então o método funcionar na tua classe e não na minha interface, tá legal? Beleza, então vou rodar aqui, gente, o código só da interface para vocês verem como é que isso vai acontecer. Ruby aula. Rodando o Ruby aula aqui, ó, eu já fiz o require do interface, tá? E aí o que eu vou tentar fazer aqui, ó? Interface.new. Então eu tô tentando criar uma instância. Tá aí, ó. Ele não deixa criar a instância, ele deu a runtime error falando que eu não posso criar a instância, tá legal? Então se eu não posso criar a instância, ele para por aqui e eu já não consigo fazer mais nada, tá? Beleza, então isso aqui não pode ser implementado porque eu não posso fazer nada, ok? Mas eu posso herdar, tá? Então se eu posso herdar, eu vou pegar essa minha classe aqui chamada class e vou herdar a interface, ok? Então estou implementando aqui a minha classe class que tem interface, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever aquele construtor. Então def initialize, ok? End. Eu vou deixar o meu construtor aqui sem nenhuma ação, então eu estou sobrescrevendo, ok? Aquele construtor original, deixando então a minha classe sendo possível criar instância, ok? Salvei aqui, vou rodar o meu código, agora eu vou colocar aqui o class.new, tá aí, eu consegui criar uma instância. Agora dessa instância, gente, eu consigo utilizar os métodos? Não, porque eu não sobrescrevi. Então teste 1, ele vai dar erro, ok? Teste 2, ele vai dar erro também, que precisa ser implementado. Aí eu quero fazer com que, então, eu tenha esses métodos aqui funcionando, tá? Então, como que eu faço, gente? Eu implemento, tá legal? Então, venho aqui, def, e vou implementar o teste 1, e vou colocar assim, ó, implementado. Vou retornar aqui uma string de implementado. E para o teste 2, a mesma coisa, tá legal? Rodei aqui o meu código, agora eu posso criar uma instância e utilizar o teste 2 e utilizar o teste 1, porque agora eu implementei a minha interface, tá legal? Beleza, gente? Então, interface é isso daqui, bonitinho, funcionando, tá? Agora vamos utilizar, então, além da interface, vamos utilizar agora a classe abstrata, tá? Na classe abstrata, a gente vai fazer, então, a mesma coisa, tá? Só que nesse caso, eu tenho um método aqui, ó, que ele não está implementado, então vou dar um rise, não implementado, ok? E tem um outro que está implementado, então essa classe aqui não é uma classe interface, né? Ela é uma classe abstrata, porque eu tenho coisas implementadas e outras que eu preciso implementar, tá legal? Perfeito, salvei aqui, agora eu vou utilizar então a herança, né, da classe abstrata. Ok? Então eu estou herdando a abstrata e vou tentar começar a usar as coisas aqui, tá? Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou tentar criar uma instância... Opa, peraí, deixa eu, antes disso, arrancar aqui esses métodos aqui para ele não sobrescrever, né? Vou rodar aqui, tá? Outra coisa, gente, se eu quiser deixar isso aqui na mesma linha, eu posso fazer assim, ó, ponto e vírgula, fica na mesma linha, reduz aqui o meu código, deixa ele bem pequenininho, tá vendo? Legal. Voltando então, deixa eu dar um reload aqui. Beleza? Agora eu vou tentar criar a instância da interface, da abstrata na realidade, né? Então, olha só, abstrata.new, a mesma coisa, né? Não posso criar a instância porque ela é uma classe abstrata, ok? Agora eu vou utilizar a classe, que é o class, ok? E o class, eu vou criar a instância, ele cria para mim mesmo, herdando da minha classe abstrata. Até aí tudo bem, bem parecido lá com a classe interface, né? Agora eu vou tentar utilizar aqui, ó, o teste 1,
vocês vão ver que o teste 1 vai dar erro porque não está implementado na minha classe abstrata, ok? Agora eu vou utilizar o teste 2, ele vai funcionar porque ele está implementado na minha classe abstrata. Então, basicamente, essa é a diferença da minha interface, tá? Para a minha classe abstrata. Ah, professor, mas no Java é diferente, porque no Java ele não deixa lá eu herdar, ele me obriga lá na interface para que eu implemente, etc. Gente, a diferença do Ruby para o Java, para o JavaScript, é que o Ruby e o JavaScript, PHP, Python, essas linguagens elas são dinâmicas, elas não são estáticas, tá? O Java e o C Sharp elas são linguagens estáticas. Por isso que a IDE, o editor, ele fala para você quando você vai compilar. Então quando você vai compilar ele fala para você, ó, não vou conseguir implementar. Então você não consegue compilar o seu código porque elas são linguagens estáticas, tá? Linguagens dinâmicas, o erro vai estourar lá na execução, tá? Ele vai dar erro de runtimer. Por isso que tá aqui, ó, runtimer erro, tempo de execução, tá legal? Por isso que é diferente um pouco na hora de você ver o erro de uma interface quando você está numa linguagem dinâmica, de um erro de uma interface quando você está numa linguagem estática, tá legal? Essa é a diferença do Java e do C Sharp para Ruby e PHP e outras linguagens que são dinâmicas, tá legal? O único ruim de uma linguagem estática é que às vezes você manda compilar e você fica lá minutos esperando esse negócio compilar e quando você precisa implementar de uma forma rápida e acelerada, a linguagem dinâmica é melhor nesse ponto porque você vai fazendo e você vai vendo o erro em tempo de execução muito mais rápido, né? Porém, a linguagem estática ela costuma ser mais rápida porque ela já é compilada, ela não compila em tempo de execução, tá ligado? Então tem essas diferenças aí que eu já falei pra vocês numa aula que eu coloquei, diferença de linguagem dinâmica e linguagem estática, mas enfim, não cabe a isso nessa aula aqui, tá? Legal, gente, então essa é a diferença entre abstrata e interface. Tá? Agora, gente, classe singleton. Vocês viram lá como é que eu crio a classe singleton lá no JavaScript, vocês viram lá como eu crio a classe singleton lá no C Sharp, e também eu já falei isso para vocês também na classe de Java, como que cria a classe singleton. Né? Em PHP também eu acho que eu mostrei para vocês, mostrei em várias linguagens ali na parte de iniciantes, tá? Então, voltando aqui, ó, na parte de iniciantes aqui, que aqui também no Node.js eu tenho toda a parte de lógica de programação, iniciantes, mas enfim, aqui, ó, se você entrar nessa aula, nessas 3 aulas de orientação a objetos aqui, gente, ó, vocês vão ver que essas 3 aulas aqui eu também falo e mostro sobre classe singleton em Java e em outras linguagens. Essa classe aqui também, essa aula aqui eu também mostro em outras linguagens, tá? Então vale a pena vocês darem uma olhada porque aqui eu mostro o mais genérico possível, tá? Legal, gente, então a classe singleton no Ruby é muito simples, tá? É diferente das outras linguagens, porque nas outras linguagens eu tenho que colocar o meu construtor como privado, tá? E aí eu não consigo criar uma instância, tá? Aqui, gente, eu também tenho como fazer isso. Deixar o meu construtor como privado e não conseguir criar uma instância, tá? Porém, o Ruby, ele tem um negócio que é bem interessante. Ele já tem nativo dele um negócio chamado singleton, tá? E esse negócio chamado singleton, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, vou abrir aqui o singleton. Então aqui o exercício com singleton. E ele é a coisa mais simples do mundo. Eu tenho aqui uma instância única, que a única coisa que eu faço é fazer o load da minha biblioteca chamado singleton, tá? E aí, gente, eu utilizo aqui, ó, um include de singleton. Esse include de singleton, ele faz todo o código para mim, para deixar minha classe com instância única. Ele cria para mim o método de instância, ele deixa o meu construtor privado, ele faz de tudo que precisa para mim, para deixar isso aqui de uma classe singleton. Então, com 2 linhas, eu crio uma classe singleton, tá legal? Olha só que interessante. Muito simples, muito rápido, eu criei uma classe singleton aqui no Ruby, tá? Agora eu vou rodar para vocês verem como é que isso aqui vai funcionar. Então, Ruby, aula. Rodando aqui, gente, olha só, eu tenho aqui a minha classe única e eu vou tentar criar uma instância. Olha lá, ele não deixa. Então ele fala assim, ó, privado, tá vendo? Você não consegue utilizar um método privado chamado new, ok? Para instância de classe, ok? Não consigo criar. Porém, se eu simplesmente fazer aqui, ó, a minha classe ponto instância, ele cria para mim a minha instância única, ok? Aí eu posso utilizar aqui, ó, o ponto teste, acho que é teste mesmo que eu coloquei aqui, deixa eu ver, é isso mesmo. Teste 1, tem aí a instância dele, teste 2, tem aí a instância do teste 2, mas eu tenho uma instância única. Se vocês verem aqui, ó, quando eu rodar instância de novo, o número da minha numeração em memória é o mesmo, tá vendo? Ó? Vou rodar mais uma vez, o número da minha numeração de memória é o mesmo, tá legal? Isso não muda, tá? Quando você utiliza uma outra classe, igual essa aqui que eu vou utilizar, que é o class, ó, class.new, ó, o endereço é 1, ok? Agora class.new de novo, o endereço já é outro, ok? Então são 2 instâncias diferentes. Nesse caso aqui,
classe.instância é a única instância para toda a minha aplicação, ok? Tá vendo? Roda a minha aplicação, é a única instância. Agora, se eu derrubar a minha aplicação e subir de novo, aí, gente, ele cria outra instância diferente, porque agora é uma nova instância da aplicação e não da sua classe, tá legal? Agora aqui, ó, ele já deixa a mesma numeração, que é o endereço de memória que ele coloca fixo para toda a sua aplicação. Ele só vai mudar o endereço de memória quando você dá um restart na sua máquina, ok? Ou um restart na aplicação. Isso é uma classe singleton, tá? Que é uma classe de instância única e é assim que você implementa no Ruby. Esse include aqui, gente, ele tem a ver com metaprogramação, tá? Você implementa algumas coisas e quando você utiliza esse include, ele implementa uma série de funções para você dentro da sua própria classe. Você vai entender isso daí quando a gente entrar no assunto de metaprogramação, que você consegue implementar dados na sua classe ou na sua função, ou em que você quiser em runtime. Isso é maravilhoso, no Ruby é muito legal e é o assunto das nossas próximas aulas, tá legal? Então, por enquanto, eu vou ficar por aqui, deixo aí esse exercício para vocês executarem, fazer então o que vocês precisam fazer para entender isso de forma melhor e se ficou alguma dúvida, marca a aula particular para que eu possa te ajudar, tá legal? É isso aí, pessoal, então para quem gostou, dê um like, comentem, eu gosto quando vocês fazem comentário, eu recebo muito comentário de apoio, eu fico muito feliz com isso, tá? Então, é isso daí, eu vou ficar por aqui então, até a próxima aula. Muito bom, gente. Classe singleton, classe abstrata, classe de instância, mais assunto aí que a gente tem em Ruby que é incomum entre outras linguagens. Por isso que eu falo sobre esses assuntos várias vezes, para vocês verem que isso é genérico. Você aprendendo isso, você vai aprender esse conceito para qualquer linguagem que vocês forem programar, tá legal? É isso aí. Até mais e até os próximos vídeos.